Cheio. Gosto assim, caderno cheio, que coisa boa. Eu acho que a ideia era simplificar o processo seletivo. A gente cria eu acho que a gente cria um bicho de 7 cabeças tão grande, não cria? Sobre o que é o processo seletivo, como se fosse aquela coisa muito grande, muito impossível, como se fosse um processo que a gente não conseguisse entender ou desvendar. E eu acho muito importante a gente sempre se colocar. Eu faço um exercício, gente, aqui em casa, assim, com o meu marido, de a gente sempre tem que se colocar maior daquilo que a gente vai fazer, né, porque se o que a gente vai fazer, por exemplo, processo seletivo, ele fica maior que a gente, como é que a gente vai passar por ele? Como é que a gente vai conseguir se aquilo é maior? Mas as coisas só têm uma proporção que a gente dá. Então, quando a gente começa assim, tipo: "Ah, eu tô com medo, tô insegura, alguma coisa", ele: "Quão grande que tá esse negócio? Vai, vamos fazer tamanho". Eu falei: "Ah, eu tô tipo uma pedra e o negócio tá um carro". Ele: "Nossa, então tá feio mesmo, né, tá feio mesmo, vamos conversar mais. Por que que tá tão grande assim?". "Porque um carro tem isso, isso e isso, tem esse valor todo. Tá tendo esse valor todo?". Eu falei: "É, não tá tão grande assim, vai, então tá no tamanho, sei lá, de uma pedra um pouquinho maior". E aí quando você vai pensando o porquê que você coloca isso tão grande, e por que que você colocou grande de uma vez só? E aí você vai tentar justificar, a gente não encontra explicação, a gente não encontra justificativa, a gente vê que é uma coisa meramente automática de se fazer. Inclusive esse exercício é muito bacana. E uma gente, alguém aqui também já assistiu This Is Us? Melhor série da vida, não é? Pra quem assistiu, gente, quem não assistiu, eu juro pra vocês que é a melhor série da vida. É assim, é muito maravilhoso, tem várias lições, e eu acho que pra gente que é bichinho imigrante, todo mundo tinha que assistir. Eu acho que é muito fala muito, enfim, de tudo, mas eu acho que pega tanto o imigrante, eu acho que pega tanto, assim, a vida que a gente tem aqui, mais ou menos, né. Mas tem um casal lá, que é o Randall e a Beth, que eles têm um exercício muito legal de o pior cenário possível. E desde que a gente assistiu, eu e meu marido, a gente faz também. Então é sempre imaginar quando aquela situação tá mais ou menos, você fala: "Tá, qual que é o pior cenário possível?". E aí a gente vê que o pior cenário possível, ele nem é tão ruim assim. Sabe? E aí a gente fala todas as possibilidades e a gente vê que os piores são aqueles que a gente viaja na maionese, são aqueles que não vão acontecer, tipo, não tem probabilidade de acontecer. E aí começa a fazer isso com o processo seletivo também, quando ficar muito a primeira parte, né, o resumê. "Ah, eu não tô conseguindo aplicar, tô sabotando". Qual que é o pior cenário possível? Não acontecer nada. Ele não vai ser chamado, né, as coisas não vão continuar. E aí qual que é o pior cenário possível de uma entrevista? Você não passar. Mas isso não te tira da onde você tá, assim, as coisas não são tão ruins. É muito legal, gente, muito legal mesmo. Eu Assistam. achei, eu achei que você ia falar da parte do Miguel que entregou currículos como Michael. Nossa, não lembrava disso! Eu assustei, falei, nossa, será que ela vai falar sobre isso? Mas essa questão do casal lá do Randall e da esposa dele é muito legal mesmo. É muito Bem bacana. lembrar. E, gente, esse Miguel, aí é uma outra parte. Ele contou que ele começou a carreira dele, ele colocava Michael no nome do currículo dele, pra não ser visto como imigrante, pra ele conseguir o emprego, e assim que ele conseguiu. Vamos abrir um disclaimer aqui sobre isso bem rapidinho, tá? Eu acho muito interessante como aqui você pode usar um nome artístico. Você pode usar um nome artístico, contanto que seja um nome parecido com o nome que você tem, né. Então, Miguel e Michael é, tipo, mais ou menos ali, e aí ele fala que é como ele prefere no documento o sobrenome vai estar, enfim. Porque nas empresas eles perguntam qual que é o seu preferred name, né, nos lugares eles perguntam qual que é o seu preferred name aqui, então eu acho isso muito interessante. Aqui não é vamos falar que para um currículo, assim, não é falsidade ideológica, tá. Se tem alguém que tem nome difícil, tudo gente, eu nunca fiz esse teste, eu nunca tentei, mas eu não acho de todo ruim não, sabia. Eu acho que eu vou inclusive vou fazer esse teste aqui, vou usar meu marido, né, gente, que eu faço o quê? Eu uso o Eliseu. Vou colocar Eliseu Souza, que é mais imigrante que isso, vou colocar um John Murphy, para ver se ele é mais chamado. Vou fazer metade, metade das aplicações e eu conto para vocês. Olha que ótima ideia. Vou fazer ele de laboratório. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, muito bem-vindos. Último dia de congresso Carreira USA. Então, nesses primeiros 2 dias, a gente mergulhou fundo em desafios, né, que a gente enfrentou como imigrante no mercado americano. A gente identificou erros que estavam bloqueando a nossa carreira. A gente desmitificou o processo seletivo, a gente deixou ele menor, deixou ele mais simples. E hoje eu falo que é o dia que vai mudar tudo, né.
Eu espero que vocês anotem bastante coisa também, que estejam animados, prontos para a gente falar uma coisa que muita gente esquece, mas que é fundamental, que é como fazer o diagnóstico do seu próprio processo de busca de vaga. Como é que eu alinho o que está dando certo e o que não está dando certo? Como eu tenho clareza do que está dando certo e como não está dando certo, né? E por que isso é tão importante? Porque no fim do dia, né, no fim das contas, ninguém conhece a sua jornada, gente, melhor do que você mesmo. Quando você aprende a avaliar o seu próprio processo, você vai ganhar um superpoder que eu falo, que é o poder de se adaptar e melhorar continuamente. E quem tem esse superpoder acaba conseguindo escolher o próprio trabalho. E aí não vai ser aquela coisa de aceitar qualquer oferta, não vai ser aquela coisa de aceitar qualquer coisa, porque quando você entende o que você está errando e como verificar isso, é muito bacana porque você acaba tendo esse poder do processo seletivo, tá? Então, hoje, o que eu vou mostrar para vocês? Como fazer um diagnóstico completo do seu... Calma aí, vamos abrir meus slides, né, gente? Hoje, o último dia para vocês verem a belezura que eu fiz, não vou usar meus slides. Espera só um minutinho, vamos lá. Taranana, deixa eu pegar ele aqui, esqueci de abrir. Tava tão lindo. Mudei até a cor do fundo para vocês hoje, para vocês não ficarem entediados. Ai, olha só, olha só, olha só. Peraí, deixa eu compartilhar agora com vocês. Ai, quanto botão que tá aparecendo aqui. Deixa eu deixar ele maior. Vamos lá. Agora sim, vocês estão conseguindo ver, né? Então, olha só. O que a gente vai ver? Avaliação do seu material de candidatura. Então, calma aí, eu acho que eu vou voltar, na verdade. Ai, como é que volta assim? Aqui. Pronto! Olha só. A importância do diagnóstico, eu quero explicar para vocês e como a gente vai fazer ele em partes, tá? Então, primeiro, olha, o autodiagnóstico é como um check-up da sua estratégia de carreira e vai mostrar o que você está acertando ou o que você precisa melhorar. E por que eu tô falando que você está acertando também, gente? A gente tem que parar com a mania de que diagnóstico é só para encontrar erro. A gente tem que parar que a autorreflexão tudo é só para encontrar coisa errada. Não, a gente também pode encontrar coisas que estão dando certo e potencializar o que está dando certo. Então é importante perceber as duas coisas, tá? E a coisa do controle do processo, né? Que você deixa de ser passivo no seu próprio processo seletivo e se torna protagonista da sua busca por emprego. Eu acho isso super importante. Não tem nada pior do que eu conversar com pessoas passivas que falam: ai, é o mercado, nossa, o mercado aqui é horroroso, nada dá certo pra mim, não tá me chamando no LinkedIn, não tá isso, não tá aquilo. Tá, você tá querendo uma busca passiva, né? A gente tem que ser o protagonista, onde eu faço as coisas acontecerem. E vocês vão ver que quando a gente consegue fazer esse diagnóstico, o principal que eu quero de vocês é que vocês economizem tempo, que vocês economizem energia para focar no que realmente funciona e abandonar o que não está funcionando. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. Tempo de aplicação. Me coloca aqui no chat quanto tempo mais ou menos vocês levam hoje para aplicar para uma vaga, gente. Deixa eu até acompanhar isso aqui com vocês no chat. Quanto tempo vocês levam? 45 minutos a Laura. Olha, quanto tempo. Bárbara, pelo menos 20. 20 a 50, Samantha, 50, 15 minutos, Daisy Hours, depende da vaga, eu acho que 30, 30, de 5 a 20, arrasou. No LinkedIn, 15, se for na plataforma, 1 hora, 30 minutos. E aí, vamos fazer uma conta rápida, tá? Se a gente pesquisar qual que é o número ideal de vagas, porque a gente tem que sim usar a qualidade. Qualidade é importante, mas não dá para falar que não dá para que a gente não precisa jogar o jogo do volume. A gente precisa jogar o jogo do volume. Ainda mais por quê? Porque pensa que o ATS é burro. Então, lembra que eu vou estar me dedicando ali 100%, mas eu não sei se vai realmente chegar naquela posição. Então, eu preciso ter qualidade, mas eu preciso jogar o jogo dos números. O jogo do volume, a gente fala que o ideal é você aplicar para pelo menos 10 vagas por dia. Vamos trabalhar com esse número, tá? 10 vagas por dia. A Jana, que demora 1 hora, imagina se a Jana pegar todas as vagas da plataforma em um dia. Você tem 10 horas para aplicar para vaga, Jana, num dia só?
O pior de tudo, você tem energia, porque depois da quinta vaga eu ia estar destruída, dá enxaqueca, dá dor de cabeça, não consegue mais concentrar, daquele, não é? Eu sou assim, eu tenho meu super foco ali de 1h30, eu posso falar. Passou disso, tem que dar um break mental, o olho dói, imagina, né? Eu já não tem 10 horas nem para dormir. Você imagina para aplicar para vaga. Então, gente, qual que é a conta mínima que eu faço? 30 minutos é o máximo de tempo que a gente tem que gastar por candidatura. E a gente vai falar isso no diagnóstico. Eu só dando uns parâmetros para vocês ir pensando conforme eu for explicando como diagnosticar, tá? 30 minutos tem que ser o máximo de tempo, porque ainda assim são 5 horas se a gente aplicar para 30 vagas por dia. Ainda assim é bastante tempo, mas seria o ideal. O ideal de verdade é de 15 a 20 minutos, tá? Porque pensa que de 15 a 20 minutos eu levaria 2h30 para aplicar 10 vagas por dia. E aí eu posso quebrar essas 2h30 um pouquinho ali de dia, um pouquinho à noite. Eu posso ir fazendo blocos, enfim, não precisa nem ser de uma vez só, e eu consigo garantir as minhas 10 posições, tá? Uma coisa que tem, às vezes acontece, às vezes não, é te falar, Thaís, não tem 10 vagas para eu aplicar hoje. Gente, vocês estão me procurar melhor. Sempre vai ter pelo menos 10 vagas. Eu garanto para vocês. É muito difícil você conseguir entrar e esgotar as aplicações. Eu tô falando isso porque quando eu pensei nesse Back to the Office 2, que eu tô vivendo agora, eu apliquei um único dia 2 de setembro, que foi o feriado. Meus pais estavam aqui e tal, a gente foi pra praia, tava um tempo bosta, tava com meu computador, e aí eu falei, quer saber, vou voltar a aplicar. Vou sentar aqui e vou esgotar, assim, o que eu aguentar. Eu fiquei mais ou menos 1h30 aplicando. Eu apliquei para pelo menos umas 40 vagas em 1h30. E tinha vaga, viu? E só no LinkedIn. Eu não fui nem tanto. Não, acho que eu fiz algumas no Indeed também. Eu dividi um pouquinho das duas plataformas no meu tempo. Apliquei para 40, 50 vagas. Foi bastante vaga nesse tempo, mas como eu consegui ser rápida na minha aplicação e não perder a qualidade? Porque não adianta também pegar e sentar o dedo, né? Primeiro de tudo, a gente já tem que ter um material que é a parte do currículo. Deixa eu até começar a compartilhar com você aqui, que a primeira parte do autodiagnóstico. Vamos lá. O que vai ser? O que a gente vai conversar? O material da sua candidatura. É a primeira coisa que você tem que pensar. Analisar o seu currículo, a sua cover letter e o LinkedIn é o primeiro passo. E aí vocês vão se fazer essas perguntas. O meu currículo já está adaptado para o padrão americano? Eu estou destacando os resultados ou só listando as responsabilidades? Eu usei as palavras-chave relevantes para cada vaga que eu quero? Isso aqui, gente, é o básico. Lembra dos erros que a gente conversou? Isso aqui é primeiro olhar para ver se tem algum erro acontecendo, certo? Depois que você olha o teu material e fala, não, tá bem bacana, eu já entendi que eu já coloquei as palavras-chave, eu já coloquei tudo que precisava. E outra coisa, se você respondeu não para qualquer uma dessas perguntas, você já sabe o que você precisa melhorar, você já sabe por onde começar. Então, a primeira parte do diagnóstico é pegar os erros e ver se eles estão no seu material, tá? O resumê, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar um resumê pronto e adaptado para cada job title que vocês forem aplicar. Assim vocês conseguem ser rápidas no processo, tá? Então, como assim, Thaís? Vou dar o meu exemplo, né? Eu apliquei para Executive Assistant. Se eu quisesse, eu tenho bastante experiência, eu só aplico para Executive Assistant, não aplico para nenhuma outra posição, tá? E é uma posição que tem bastante demanda. Mas tem pessoas que estão começando ali no administrativo e tem vagas de Senior Administrative Assistant e Office Manager que cabem na posição, tá? São 3 posições para que quem não foi ainda Executive Assistant nos Estados Unidos, a gente sempre abre como possibilidade de estratégia, tá? E aí, olha só que interessante. Elas são vagas muito parecidas, mas a Senior Administrative Assistant, vamos assim dizer, geralmente ela vai cuidar de um time. Ela vai cuidar de calendários executivos, não vai cuidar de executivo, vai cuidar de diretoria. Ela cuida ali de managers, de diretores, mas ela não cuida de C-level, que a gente chama que são os chiefs, vice-presidentes, heads de departamento, tá? Então, é uma responsabilidade um pouco a menos. E às vezes ela nem vai cuidar de um calendário direto, ela vai cuidar
ela vai cuidar do time em si e um pouco das tarefas administrativas, tá? Esse é a vertente maior, assim, da Administrative Assistant. A Office Manager, ela vai cuidar do administrativo da facilities. Ela não cuida de um time, ela cuida do ambiente. Facilities aqui a gente chama tipo o prédio, sabe? Então ela cuida, às vezes, da front desk, de quem entra, da pessoa que vem regar a planta, da manutenção, dos cheques que chegam, das caixas que chegam, tudo que chega naquele lugar é ela que cuida, tanto pessoas quanto coisas, tá? A Executive Assistant, ela já tem mais experiência, por isso que ela já é Executive Assistant, ela dá uma assistência administrativa para um C-Level, que significa uma head de departamento, que é o que eu faço hoje. Por exemplo, eu dou suporte para o vice-presidente de commercial de uma farmacêutica. Ele é a head do time de comercial e marketing. Ele é o braço direito do CEO. Então, é para ele que eu dou suporte. Então, tem que ter uma malícia mais de corporativo americano, de mercado, de como funciona a estrutura. Mas vocês entendem que essas três posições, elas são muito parecidas? Mas, na verdade, não é assim tão parecidas em si de função, mas vocês concordam que as skills que precisa ter para ser uma dessas três são as mesmas? O que é? Organização, saber cuidar de calendário, porque a Office Manager está cuidando do calendário das salas, a Executive Assistant do calendário do executivo, a Senior Administrative Assistant do calendário do time. Então, as skills são muito parecidas, tem uma ou outra coisa que são diferentes. Para quem, por exemplo, vai para esse caminho, o que você vai fazer? Você vai deixar o material pronto para cada job title. E aí, o que você vai trocar? Sabe o profile, gente? O summary, que tem que ser um pouquinho ali do que você é? É para escrever o tipo de profissional que você é, tá? É para isso que é um summary, é um resumo. O recrutador tem que olhar e tem que entender que tipo de profissional que você é. É para isso que serve esse summary. Ele é curto, ele é short e... Ai, desculpa. Peraí, empolguei. Ai, engoli ar. E aí, o que você vai fazer? O summary é diferente. É o summary que você muda, porque o summary você coloca o tipo de profissional que você é, que é o que você mais tem experiência, o que você mais sabe fazer. Tem que estar nesse summary, tem que estar ligado com a vaga que você está aplicando. Logo, tem como fazer um summary para Office Manager, para Senior Administrative Assistant e para Executive Assistant. A Lilian falou aqui, eu sempre adequo o summary com a job description. Arrasou, é isso que tem que fazer. É o primeiro campo que dá para fazer esse ajuste. Segundo campo, gente, as skills. Por quê? Uma C-Level Executive Assistant, eu vou ter que falar que eu sei lidar com alta diretoria, que eu sei lidar com isso, que lidar aquilo que a Administrative Assistant não precisa. Às vezes a Office Manager também não precisa. A Office Manager precisa falar que cuida mais de correio, essas coisas, que o Executive Assistant não cuida. Então, tem algumas skills que são iguais, mas tem skills diferentes. Eu já deixo ajustado. E as experiências, gente, as experiências, elas são o que elas são, mas dá para eu inverter a ordem dos bullet points. Eu tenho como ser estratégica nisso. Porque o que é relevante ali, o que eu fiz, o quarto bullet point está mais relevante do que o primeiro, né? E aí você inverte. Então, primeira coisa de todas é pensar: o meu material ele está versátil para as minhas aplicações? Eu já tenho, e gente, todo mundo vai ter duas, lembra de 1 a 4 job titles que a gente conversou no primeiro dia lá com a Mari. Então, definiu essas job titles, já deixa uma versão de resumê para cada job title. Uma versão de cover letter também, tá? E aí, eu recebi uma dúvida muito boa essa semana de uma mentorada falando assim, Thaís, eu tô sendo abordada para essa posição aqui, eu já fiz uma versão de resumê, o que eu faço com o meu LinkedIn? Eu achei essa pergunta tão boa, porque realmente, tá, eu tenho que ter uma versão de resumê e cover letter para cada job title, mas e o LinkedIn, ele fica onde? Primeiro de tudo, que a tua headline vai estar com as 3 job titles que você está procurando. É isso que tem que ser a sua headline para você alcançar os filtros. Mas o seu LinkedIn, gente, ele vai ser o ponto em comum de todas essas posições. Ele vai ser o ponto de encontro. Então, você vai destacar tudo aquilo que essas 3 profissões querem. Essas 3 job titles, o que cabe. Então, é o ponto de encontro que fica em destaque no seu material. E aí, depois
você vai sentir o que você é mais abordada. E eu falo também, gente, que a gente começa essa estratégia com até 4 jobitários e a gente acaba com 1 ou 2 no final. Porque a gente percebe que tem 1 ou 2 que eu não sou abordada. Tem 1 ou 2 que o mercado não me chama, que ou eu sou underqualified ou eu sou overqualified. E aí, aquela coisa que eu faço o quê? Potencializo a minha energia, coloco ali o meu esforço onde está dando resultado. Para que eu vou ficar aplicando para Executive Assistant se eu só sou chamada para Office Manager? E aí, também, gente, é fazer o diagnóstico das abordagens. Mais do que fazer o diagnóstico das vagas que você está conseguindo converter em entrevista de aplicação, é abordagem. Vou dar um outro exemplo. Hoje eu tive um a um com uma mentorada de manhã. Ela é B2B commercials, tipo, tem muita experiência na área de vendas, que é account manager bem bom, e ela quer ficar nesse mais B2B. E ela falou assim, Thaís, eu tô sendo muito abordada no LinkedIn para vagas entry level. E eu falei, opa, temos um problema. Por que que você está sendo encontrada só para vaga entry level? E mesmo com tanta experiência assim listado, um material super mais avançado, eles ainda sentem que você pode aceitar uma oferta mais entry level. Tem alguma coisa aqui que a gente não tá pegando, então, bora rever. E aí eu vou fazer o quê? Vou ler todas as vagas que ela está sendo abordada, ler todas as vagas que ela aplica, vou ver o material dela e vou ver onde está um gap. Tem um gap. Sabe? Então é isso que a gente tem que fazer. E é assim que eu vou ver esse gap. É assim que eu vou enxergar. Então, as abordagens, né? É muito interessante também de entender por que que eu não estou sendo abordada. Eu tenho aquelas skills, eu tenho a presença no LinkedIn também, né, gente? Não adianta, tá tudo perfeito, o SSI tá 20, né? A tua nota tá lá nas conchichinas de baixo. E por que que isso é importante? Ó, para quem nunca viu, a gente não vai falar disso hoje. Tem post no Instagram, tem um monte de coisa, mas chama SSI a nota do LinkedIn. Para que serve? Eu sempre gosto de dar o exemplo do creminho, ó. Vou comprar um creme pra vocês nunca mais esquecerem, para vocês suar frio a hora que vocês virem o SSI baixo de vocês, tá? Por quê? Olha só, eu tenho um perfil lindo. Eu tenho esse creme, gente. Eu fiz esse creme, marca própria. Ele é lindo, maravilhoso. Vou vender ele na Amazon, tá? E aí, acabei de entrar lá na Amazon. Como eu sou uma vendedora nova, não tenho review ainda, eu fico lá na 10ª página de produtos. Aí, a Rebeca, que tá aqui na minha frente, entrou hoje, tá aí esperando o furacão, viu que a mãozinha tá seca e falou: vou comprar um creme de mão pra passar o tempo. Deixa eu comprar um creme. Rebeca, você vai até a 10ª página da Amazon pra ver os cremes? Alguém aqui vai até a 10ª página de produtos? Eu não vou. Eu não sei vocês, mas na segunda, terceira página, assim, no máximo, depende do produto, até na primeira, eu já tô tomando a decisão de compra dentre os melhores produtos que eu tenho. Isso é o SSI do LinkedIn. Então, se o seu SSI está baixo, pode suar frio, porque você está na 10ª página de busca e o recrutador nunca vai lá buscar um talento. Por que que é importante ter um perfil bom, ser o creme bonito e ranquear bem na plataforma para você aparecer primeiro, tá? Então tem muita gente que fala, Thaís, meu perfil tá bom, tá tudo certo, não tá dando. Aí é uma questão de posicionamento. O creminho não tá chegando na segunda página, tá lá na 10ª. Vocês nunca mais vão esquecer o que é SSI, né? Não é boa essa analogia? E para vocês entenderem, é isso a presença de LinkedIn. Postar, comentar, fazer com o pessoal e tarará, 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 tá? Porque pensa que não é processo seletivo, gente. Sempre que vocês estiverem fazendo um diagnóstico, ele não é uma coisa ou outra. Ele é um conjunto, né? Peraí, Ana, deixa eu deixar o link aqui que eu quero vocês suando frio. Eu quero ver até a carinha de vocês agora, a hora que vocês clicar. E os SSI, geralmente é tudo 20, 30 de 100. É de chorar. Inclusive, eu comecei a ser bombardeada, as minhas entrevistas que eu fiz todas entre agosto e setembro, foi porque meu SSI chegou a 71. Eu recebia 3 abordagens por dia no meu LinkedIn, e era porque meu SSI estava alto. Então, olha só, vou deixar o link aqui para vocês. Coloca aqui no chat depois qual que é o nível de suadeira de 0 a 10. E bora, que essa aí é uma das coisas que a gente precisa, tá? A gente precisa arrumar. E depois do resumê, tá? Já entendemos, entramos até um pouquinho aí no LinkedIn, a cover letter. Muita gente negligencia, mas lembra que ela pode ser o seu diferencial, o seu desempate, tá?
Como é que a gente faz, para ter uma cover letter rápida de ajustar, gente? O que que a gente faz aqui na Carreira USA? A gente faz uma estrutura onde eu coloco a Rebeca tá assim, ó, paralisada. Olha, a Samantha, o seu tá bom? 50? Acima de 50. Nossa, 59. Gente, vamos aplaudir a Samantha. A Samantha tá arrasando. O Darla até já perdeu o sorriso. Tava sorrindo antes, não tá sorrindo mais. Ó, Guilherme, 46 de 100 tá bom. Amanda, 29. 33 tá ruinzinho. 42 dá pra melhorar. 45 dá pra melhorar também. 34 tá lá na 10ª página. Gente, um SSI bom é acima de 65, tá? Então, se não tem ninguém perto disso. 62, Rebeca, arrasou! A Rebeca, é isso mesmo? Será? É aquele númerozinho que tá na bolinha? É isso Aham, é esse mesmo? mesmo. Mas eu não tô recebendo nenhuma proposta, gente. Então não tá alinhado. Lembra que é um ou é outro. Tô Lembra fazendo que também alguma não adianta ser o bobagem. creme, o creme feio. Lembra que tem os dois. Ou você é o creme bonito que tá lá atrás. Não pode ser o creme bonito que tá lá atrás, não pode ser o creme feio que tá ali na frente, né? A Então eu gente, tô o creme feio que tá na frente. a gente tem que alinhar os dois, Rebeca. Caramba, o que que eu tô fazendo Talvez. errado? Vou Mas, pesquisar. Nunca tinha ouvido falar disso, Thaís. mas vocês Muito estão entendendo obrigada. como é legal Não o sabia diagnóstico? disso. É uma coisa, não é uma coisa só, é uma coisa ou outra. São vários pontos, sabe, que a gente tem que pensar. A Oceana tem que estar logada no seu LinkedIn, e aí clica no link que eu deixei aqui em cima, que aí você consegue, é só clicar em Get Your Score Free depois e dar uma olhadinha, tá? O LinkedIn, vocês nunca mais vão esquecer, ele é a tua estratégia de aplicação. O único diagnóstico existente na vida é você fazer o quê? É sempre ler as vagas que você aplicou, ler vaga de abordagem, olhar para o material e falar onde está o gap. O que que tem? Quais são os termos? E, gente, ChatGPT para isso hoje, eu acho maravilhoso. Olha aqui, encontra o padrão dessas 3 vagas para mim, vai colocando de 3 em 3, de 5 em 5. Enfim, tem como usar essas ferramentas aí também, tá? Edilane 22. Gente, a gente vai rezar pelo LinkedIn da Edilane hoje. Não tá bom, não. Ai, cara. O meu tá 28, a Fernanda pode melhorar, mas o meu marido tá 3. Fernanda, a gente vai rezar por ele, vai todo mundo, gente. 1 minuto de silêncio pro LinkedIn do marido da Fernanda. Tá mais morto que sei lá o quê. É, Edilane rindo de desespero. Vai melhorar. Acaba que. Olha que bom, você descobriu o que, que você tem que fazer. Você... Ó, Andréia, vamos rezar pelo meu também. O meu tá 14, gente. Aí, bora lá. Isso aí é um papo para outros dias. Beleza, eu já entendi o meu material. Eu já entendi que o meu material ele vai ter que estar alinhado e ele tem que me dar rapidez de processo. Então, tem que ser um material prático. Ah, cover letter, né? Comecei a falar e a gente se empolgou aqui nos SSI. Eu gosto de colocar sempre Eu tenho um padrão de cover letter aqui dentro da carreira. Eu sei que todo mundo a gente faz essa mesma estrutura. Primeiro parágrafo, o porquê que eu escolhi a empresa. Começa falando, coloca os valores, o que, que você gostou, por que, que te chamou a atenção, o porquê empresa. E esse é o único parágrafo que vocês mudam, queridos. O segundo parágrafo é um resumo sobre você. Ele não pode ser tudo que está no seu resumê, mas tem que ser o que a vaga está pedindo, tá? E ali a terceira parte, o terceiro parágrafo é o que você traz para essa empresa. Sabe quando você lê a vaga e aí você lembra de uma história? Você fala, caraca, eu já fiz isso, assim, 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 assim. Você vai contar essa história. Então a terceira parte é o que, que eu trago para esse time. Olha, quando eu era tal X, eu tinha esse cargo nessa empresa, e aí conta uma história, estica alguma situação. E preferencialmente, gente, de um número bacana do seu resumê. Então, se você tem um resultado muito bacana, conta essa história, tipo, desmiuçada, conta essa história realmente, é para você esticar um grande feito da tua carreira, tá? Beleza. Material, todo mundo entendeu como fazer um diagnóstico? O iPhone perguntou aqui: eu posso fazer ajuda a pensar com a ajuda do ChatGPT? Pode. O problema é, veja se não vai ficar aquelas palavras, gente, que ninguém usa, porque se você não treinou a sua inteligência artificial, sai cada palavra que você olha e você sabe que é ChatGPT. O ChatGPT ele tem que ser muito específico o jeito que você pede. Então, explica para ele, fala:
Eu sou vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou uma executive assistant com mais de 6 anos de experiência. Eu tenho essa formação, eu sei isso, 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 aquilo. Esse é o meu currículo e eu tô fazendo uma cover letter para essa vaga. Escreva no inglês básico, com um tom profissional, aonde mostre que eu sou o candidato ideal. Aí você manda fazer. Não vai me fazer? Faz uma cover letter para essa vaga. Vai sair tudo igual. Vai ter você e mais 3 colegas dando a mesma cover letter. Vai ficar horroroso, tá? Não faça isso. Bom, dúvidas na parte de diagnóstico de material? A cover letter tem um tamanho máximo, uma página, 3 parágrafos. Não pode ser grande, não, porque o povo já não leu pequeno. Você imagina fazer grande? Não dá, tá? É mais indicado para quem está no Brasil tirar o visto e aplicar para vaga, se aceita uma vaga, e após isso tirar o visto. Vitor, não vou entrar nesse âmbito, não, mas a ordem é primeira, aquela assim, eu acho que a primeira galinha e depois o ovo, né? Eu não acredito que é o ovo depois da galinha, mas enfim. É primeiro o visto e depois o trabalho, não é tão ao contrário, mas a gente não vai entrar nesse âmbito aqui. Se quiser conversar, manda mensagem lá no Instagram. Eu uso o modelo do ChatGPT Preview One, tá muito bom e mais preciso. Tá muito sensacional, eu também, gente. E eu pago, a versão paga. Gente, o ChatGPT fala igual. Eu já falei pra ele, ele sou eu, é maravilhoso, de tanto que eu converso com ele. E é isso, tem que treinar a tua inteligência artificial aí. No caso de indicação de alguém interno, muda alguma estratégia? Eu acho que não. Mostra, ótima pergunta, viu? Nunca tinha sido perguntada isso. Não muda, porque mesmo sendo indicação, tá sendo pro time de RH, tá sendo para aquele hire manager específico. E às vezes ele nem sabe quem é você. Então, não, eu não acho que muda muito, não muda a estratégia para indicação, não, tá? Coloca o seu currículo antes e o job description e pede pro ChatGPT fazer a cover letter. Muito bom, isso aí. Tem que conversar bastante com ele, tem que usar sim. E aí, nosso primeiro combinado, gente, é tempo de aplicação. Você vai, não sei o que você vai fazer, mas você vai chegar no máximo 30 minutos. Esse vai ser o principal objetivo de vocês a partir de agora. Eu vou aplicar para cada aplicação vai ser no máximo 30 minutos. Porque vocês já entenderam como é que lê uma vaga, né, gente? Lê a vaga, não tem vaga para ficar lendo uma hora. Quem demora uma hora é porque encasquetou ali no material de algum jeito, mas ele já vai estar bem mais estruturado, vai ser mais fácil fazer adaptação, tá? Bom, então, bora para a segunda parte, que vai ser a avaliação da sua estratégia de aplicação. Porque se meu material tá alinhado, né? Vamos pensar assim, meu material tá alinhado. Eu tô achando aqui que meu resumo, a cover letter, o LinkedIn tá alinhado, eu sou abordada, aplicando. Mas vamos supor que eu não tô sendo chamada para nada. Thaís, não passa uma aplicação, não passa uma abordagem, tá mais parada que água de poço aqui, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para nossa estratégia de aplicação. A gente tem que rever alguma coisa, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Então, olha só. Quando eu tô falando dessa parte da minha busca em si de aplicação, a gente tem que pensar, eu tô nas plataformas corretas? Eu tô aplicando nos lugares certos? Então, eu tô explorando todo o mercado, né? Se você usa só o LinkedIn, foi aquilo que a gente falou, tá perdendo a oportunidade, tem que estar nos outros job boards. Outra coisa, uma coisa que eu gosto de fazer, ó, para acelerar vocês e até para deixar a busca de emprego menos chata, né, gente? Vamos combinar que procurar emprego é chato pra caraca. Eu acho que o sentimento em si não tem que ser negativo, mas coisa que a gente acorda e fala, nossa, hoje, ó, eu vou aplicar para 30 vagas, vocês vão ver. Não, ninguém. Ou quando a gente tá aplicando, fala, caraca, dá aquela sensação de prazer. Também não dá, né? Eu sei que, tipo, não é a coisa mais legal do mundo, e como que a gente faz para não ficar entediado? Eu acho que o principal de tudo é o tédio, porque parece que tá fazendo a mesma coisa, né? Ali a todo momento. Eu gosto de separar os dias das job titles. Então, um dia eu aplicaria vou usar o exemplo dos 3 job titles que eu falei no começo. Um dia eu aplicaria só para Executive Assistant em todas as plataformas que eu sou cadastrada. O outro dia eu aplicaria só para Office Manager em todas as plataformas que eu sou cadastrada. No outro dia, lá para a terceira job title. Por quê? Isso dá a sensação que você está fazendo coisa diferente, tá? Isso dá a sensação que não está sendo aquela mesma coisa entediante.
Então, eu acho isso super legal, você separar por job title e aí esgota a plataforma, ou talvez por plataformas, tem gente que faz isso também. Só que uma coisa que tem que acontecer, gente, você tem que esgotar as vagas. E uma outra coisa que eu gosto de fazer é sempre pegar primeiro as vagas que estão abertas nas últimas 24 horas, depois na última semana, no último dia, depois na última semana e depois no último mês. Eu não deixo o filtro de postagem aberta, senão eu fico aplicando às vezes para vaga que está um mês aberta. A chance de você ser chamada é menor, né? Não tô falando para não aplicar, se for uma vaga boa, aplica. Tem processos seletivos que são super extensos, mas tem que ser ali por ordem para você conseguir ser visto primeiro, tá? Então, eu acho que de estratégia é pensar nisso primeiro. Cara, como é que tá teu volume de aplicação? Eu quero chorar quando eu vou conversar com alguém, ela fala, ai, tá difícil, não tô conseguindo nada, ninguém me chama. Aí eu falo, beleza, e aí, como foi as aplicações essa semana? Eu apliquei para 4 vagas. Falo, pois é, mas você pode sentar mesmo e, assim, esperar anos. Porque você tá aplicando para 4 vagas por semana. Mas assim, anos, anos. Ou você vai ter que usar outro método, porque a aplicação não vai rolar. Então, gente, a aplicação, o volume de aplicação ele é importante de uma certa maneira também, combinado com a qualidade, tá? Não precisa descalhambar no volume, na qualidade por conta de volume de aplicação, tá certo? E quantidade sem qualidade não funciona, foi o que eu coloquei aqui, né? Cada aplicação precisa sim ser personalizada e feita de forma estratégica para chamar a atenção desse recrutador. E aí, na parte de aplicação, uma coisa que eu gosto, antes de ir para a entrevista, deixa eu pensar aqui na outra parte de aplicação. Tem gente, e isso depende muito do perfil, região. Gente, eu acho que depende dos chakras alinhados, a gente nunca vai entender 100% o que que rola. Mas tem gente que não passa aplicação para frente. Mas assim, o currículo é bom, as vagas tá alinhada, aplica, 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 a gente muda, resumindo. Mas muda, 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 muda. E a gente tem casos aqui dentro da mentoria disso, tá? A aplicação que ela faz não vai. Só que ela é chamada para 15 vagas por semana. Ela é abordada, o recrutador tá atrás, sabe? Ela é abordada. Se a gente percebe que a aplicação não tá dando certo, galera, e que eu tô sendo muito mais abordada, o que que eu vou fazer? Quero que você fale aqui no chat. O que que você faria se essa fosse a sua situação? Vamos ver como que vocês estão de diagnóstico e estratégia. Pensa. O meu currículo está adequado. Eu já fiz o diagnóstico, tá alinhadinho, já um monte de coisa, um monte de gente viu, ou se não, foi a carreira USA que fez, mas as minhas aplicações não vingam tanto quanto a abordagem no LinkedIn. Eu sou muito abordada. O que que você faria nessa situação? Laura, bingo. Um dos bingos, né? Trabalhar com recrutador. Se eu tô percebendo que a energia que eu tô colocando em aplicação não tá se retornando e que eu tô sendo muito abordada, o que que eu vou fazer? Trabalhar com eles, certo? Já vamos chegar lá em como. O LinkedIn não tá tão bom, tá bom, mas o currículo não. Hanna, pra mim não tem como isso acontecer. Porque o meu LinkedIn, ele é um reflexo do meu resumê, certo? Então, não tem como um tá bom e o outro não. É muito difícil. Ou senão você escalhambou tudo na estratégia do LinkedIn, sabe? Não tem como o LinkedIn estar bom e o resumê não, tá? Geralmente eles são espelhos. A Gabi falou aqui, agência de recrutamento, Bárbara, ponto para Bárbara, estrelinha para você da noite. Foca no LinkedIn. Se as abordagens estão chegando, se eu estou conseguindo por lá, né? O que que eu vou fazer? Focar no LinkedIn. O que que é focar no LinkedIn? Eu vou fazer post todo dia. Cara, sei lá, a abordagem, gente. Ai, deixa a vergonha, deixa a trava de vocês de lado. É lá que você vai fazer. Você não fica aplicando todo dia? Posta no LinkedIn todo dia. Fala com os recrutadores lá todo dia. Faz contato com pessoas lá. É lá que você está tendo seu retorno. É lá que você está tendo um retorno. Por que que você não vai colocar energia nisso? A gente fica muito, às vezes, batendo a cabeça na parede, sabe? Não, tem que ver o que está dando certo para você. Tem pessoas que é totalmente ao contrário. A gente tem mentorado que quanto mais aplica, mais é chamado para entrevista. E não é abordado nunca na vida. O que que ela vai fazer? O que que a gente faz nesse caso? O que que a gente faz?
foca nas aplicações, continua aplicando, porque se é o que tá me dando retorno, eu vou aplicar, vou deixar o meu LinkedIn vivo. Então, eu vou aplicar, vou postar 1, 2 vezes por semana para deixar ele vivo. Vou continuar entrando para ver o movimento, mas eu vou focar nas minhas aplicações, as minhas aplicações que estão convertendo. Eu tenho que pensar o que tá dando certo. Não fica tentando. E por que eu tô falando isso? Vamos voltar na analogia da dieta, que eu gosto bastante, é o processo seletivo. Gente, jejum dá certo para todo mundo? Não. A cetogênica dá certo para todo mundo? Não. A low carb dá certo para todo mundo? Não. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual que dá certo pra gente, não é? Ou você vai estar toda cagada na low carb, engordando rios, e falar, não, vou continuar, porque tem que dar certo. Tem que dar certo, eu quero ser low carb. Vai dar certo. E aí a saúde tá no lixo, tá engordando, você não tá feliz, né? Energia, enfim, não tá tudo mais. O que você faz? Você testa todas e coloca energia naquela que você se encaixa pra você. Gente, é a mesma coisa o processo seletivo. O que tá dando mais resultado? É falar com o recrutador, é aplicar, é LinkedIn, é networking. Gente, a gente tem uma mentorada, inclusive, ela é de marketing da área de Nova York. Então, assim, olha a competição, marketing em Nova York, né? Marketing tá um ano bem desafiador já esse ano. Nova York, então, tá tipo, segura na mão de Deus e vai. E aí, conversão para ela, cara, tá muito difícil. Assim, conversão é 2 vagas que ela aplicou no mês que chamam ela para entrevista. Mas ela é abordada por recrutador e principalmente ela, cara, ela criou uma rede de relacionamento tão boa. Ela tá se envolvendo com tudo que é grupo, Mulheres do Brasil, aquele CRIA, gente, tudo quanto é grupo, ela tá super envolvida. E aí, um que conhece o outro, que conhece o outro, conhece o outro, ela tá fazendo entrevista por indicação. Tá rolando muita entrevista por indicação. Por quê? O que ela fez? Falou, cara, a aplicação não tá rolando, ela saiu pra rua. E aí, a indicação tá levando ela pra frente. Então, olha só, em vez dela ficar em casa, só reclamando de não tá dando certo, eu aplico, não sou chamada, nunca vou conseguir meu emprego nos Estados Unidos. Não, o que deu certo até agora? Cara, a indicação aqui tá difícil, porque o mercado tá mais saturado, é muito mais competitivo. A indicação, pelo menos o RH vai ver meu material, é a indicação que eu vou. Ela toma um café por semana. Eu acho tão legal, eu tava conversando com ela hoje, inclusive. Eu acho isso demais. O quanto ela se expõe, o quanto que ela vai conversar com pessoa, conhece uma galera. Não, gente, assim, ela tá com uma rede de relacionamento muito incrível. Não só pra agora, mas tipo, pra todo sempre depois, sabe? Tá com uma rede muito legal. Então, é realmente entender o que vai dar certo para você, tá? Porque assim, no começo tem que ser essa parte de diagnóstico de material, de mercado, mas chega uma hora que você vai entender o que é a tua área, a tua localização. E, gente, o mercado da Flórida é diferente do mercado da Kansas, o mercado de Seara é diferente do Texas. Cada um está inserido num mercado diferente. Perceba o que funciona na minha área e no meu mercado, tá? É vocês que têm que ter esse tato, tá certo? Dúvidas? Deixa eu ver como é que tá aqui no chat. O que Davi? Vou verificar quem tá abordando e para quais. A Samantha falou uma coisa muito boa. Quem tá abordando e para quais vagas? Excelente. Se tá alinhado ou se não tá, né? Se precisa melhorar, não precisa melhorar. Muito bom. Mas postar sobre o quê? Fernanda, mas você liga pra tua amiga, você tem assunto todo dia, não tem? Se ligar pra mãe todo dia, não tem assunto todo dia? Gente, o LinkedIn é a mesma coisa, como se a gente estivesse falando com amigos. E outra coisa, cada bullet point do seu currículo pode ser um post. E assunto tem de monte aí. A gente que é travado, tá? Artigo aos posts gerais, os 2. Continuo aplicando, focando na aplicação. Eu tô sendo abordada mesmo com essa SSI 27, mas nas aplicações só resposta automática de negativa. Caraca, Lidiane, que bom que você tá sendo abordada. Fico feliz com isso. E aí, talvez é o seu mercado, a tua área. Às vezes a concorrência é menor, né? Que bom. Que bom. O que você acha de deixar o perfil escrito Open to Work? Alcione, eu acho péssimo. É tipo, estou sobrando, tá? Pensa nisso. Toda vez que você vê um Open to Work na cara de alguém no LinkedIn, você fala, ih, tá sobrando. É o primeiro pensamento que toda empresa pensa. E aí, gente, por mais, assim, eu acho que a intenção do LinkedIn foi maravilhosa. De pensar, vamos colocar quem está desempregado na frente, né? Pra, assim, ficar mais visível, vamos assim dizer, porque você não passa na frente, não.
Você concorre com a galera empregada mesmo, não mostra primeiro, não tem nenhuma vantagem, é só pela visibilidade realmente. E aí as empresas vão contratar essas pessoas primeiro, né? Esse foi o pensamento do LinkedIn. Gente, o corporativo é o corporativo. Ele gosta de sobra? Ele quer resto? Jamais. Ele quer o quê? Ele quer o desejável. E aí, vai, Thaís, é ruim, cara. A gente não tá trabalhando, então eu sou resto, eu sou sobra. Por selo na cara, você é. Tô sobrando. É isso que eles não vão, eles não sabem, não conhecem você profissionalmente, eles não sabem de sua jornada, tudo, então eu sou super contra, tá? Não deixo ninguém usar. Eu tenho pavor quando vem chega alguém pra gente, a primeira coisa que eu faço é ir lá tirar da foto. Eu acho horroroso. Quando que é bom? Only. Tem uma estratégia de open to work na cara que é legal. Quando você está no bolo de um layoff gigante. Então, vamos supor que você trabalhava agora na Cisco, que mandou 7% da mão de obra embora, agora em setembro, tá? Cara, é muita gente. E aí você sabe que vai estar tendo visibilidade para isso. Vai ter muito recrutador querendo pegar esses talentos da Cisco. Puta empresa boa, desenvolve gente, né? E aí seria interessante colocar o seu na cara falando: tô no meio desse bolo da galera, ó. Acabei de passar por esse layoff da Cisco, mas só para quem passou por layoff chique. Se foi mandada embora sozinha, não é chique, gente. Nada a ver. Não é para colocar, mas se foi layoff chique que é em massa, aí eu acho estratégico colocar, porque os recrutadores estarão procurando por esses talentos do layoff em massa. E aí põe o selo to work e usa hashtag também, tá? E tipo, layoff Cisco, por exemplo, alguma coisa assim, layoff Cisco. é, Enfim, quando for layoff chique, aí pode usar, tá? Fábio perguntou se ter LinkedIn Premium interfere no SSI. Em nada. Não ajuda, não diminui, só tem mais ferramentas realmente, tá? Na verdade, vai te ajudar a aumentar, porque um dos itens, por exemplo, um dos fatores é você ter relacionamento, né? Criar relacionamentos na plataforma. Então, se você pode mandar mais mensagem, você cria mais relacionamento. Então, querendo ou não, as ferramentas para o Premium te ajudam a ter um SSI maior, tá? Pedi para vários amigos me colocarem em grupo de vagas, me colocarem em 3. Muito bom. Gente, tem que espalhar para o mundo que está conseguindo trabalho. Eu fiquei pensando esses dias que eu não sei nem onde meus primos trabalham, todo mundo. Vocês sabem onde os primos de vocês trabalham? E não é um absurdo isso? A gente não saber? Gente, networking tinha que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. É muito mais fácil, ele tem que ser de dentro para fora. E aí, o meu marido, a gente tava discutindo isso, como a gente fica, eu vou conhecer o americano da esquina, o fulano, e aí tem alguém na tua família que trabalha numa empresa boa e você nem sabe. O teu vizinho, o namorado da melhor amiga. Sabe? Pensa nisso. Networking é de dentro para fora. E se você não falar para pessoa que você, para as pessoas que você está buscando emprego, o que você faz, elas não vão saber e não vão te ajudar. Então, bora começar a anunciar, levar a bandeirinha, tá? Eu faço parte do Pub Pesquisadores Brasileiros em Boston. Ai, quem é do iPhone? Quem é que é o iPhone aí? É muito legal o Pub, eu adoro eles. É muito legal. Pois é, eu tô com um layoff, mas não foi da Cisco, foi uma empresa de software de cassino. Mas, Guilherme, se foi em massa, tá chique. Se foi uma galerinha boa assim, pode colocar, tá? Uma coisa que eu acho que vale a pena adicionar no LinkedIn, pessoas da empresa de interesse, trocar uma ideia por mensagem, com certeza. Ontem, depois de fazer alguns ajustes, consegui ser abordada hoje. Que alegria! Olha só! Olha que ajustezinho maravilhoso que você fez! Ai, gente, que coisa boa! Vou até dar print pra gente falar disso nos stories. Fiquei feliz. Só com as dicas aqui já consegui melhorar muitas coisas. Que coisa boa! Acabei de tirar meu Open to Work. Vou fingir que não li essa mensagem. Vou passar esses números, nome tudo aqui. Eu sou a Jéssica. Ai, oi, Jéssica! Eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma pessoa perguntando se eu podia encaminhar o resumo dele pro RH. Eu vi que o perfil dele, a experiência era bom, indiquei. E por contrapartida, muitas empresas têm programas de referral. Sim, gente, dá um dinheiro bom. Só que tem empresa, por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalha numa empresa que você tem que falar de onde é esse relacionamento, tem que provar que tem laço. Então depende, mas por que não abordar? A grande maioria não pede, tá? Gelo, na segunda-feira você falou da diferença de colocar a palavra sister no início e no final do job. Eu descobri que as vagas que eu filtrei com essa dica me pareceram mais adequadas, principalmente pelo tempo de experiência. Ai, que felicidade! Que agora me parece mais próximo da minha realidade. Muito bom! E aí você fala, caraca, meu, por que que eu não descobri isso antes? Era só isso, não era? Era tipo um negocinho. Que bacana.
Tá, então, material, aplicação, bora pensar na entrevista? Vamos fazer o diagnóstico? Porque às vezes eu tô aplicando, eu tô sendo abordada, eu tô sendo chamada para entrevista, mas faço entrevista e não passo. Faço entrevista e não sou. Tem alguém aí nessa situação? E não consigo a oferta. A Cheryl com as duas mãos. Socorro, Deus! E aí não recebo a oferta. Bom, é alguma coisa da entrevista, porque você concorda que o resumê tá passando. Eu tô sendo abordada. Se eu tô fazendo a entrevista, eu não passo. É na entrevista ali que a gente tá com a nossa dificuldade, com o nosso problema, tá? A Andresa também. Calma aí, vamos conversar disso. Deixa eu compartilhar aqui meu slide com vocês de novo. Então, olha só, preparação para entrevista, né? Primeiro de tudo, chegar preparado é essencial. E, gente, a preparação é antes de você ser chamado para qualquer vaga. Eu quero morrer quando chega vocês benção no meu inbox. Isso sexta-feira, hoje é quarta-noite. Dá pra quem podia se preparar? Olha, eu tenho vontade de dar um negócio em vocês. Sabe por quê? A gente se vira do avesso aqui para conseguir, só que não vai ser a mesma qualidade. Gente, vocês conseguem absorver coisas assim 24 horas, a gente tá nervoso, tá ansioso, né? Tem toda aquela coisa. Às vezes não dá tempo, às vezes amanhã você tem médico, tem que levar o filho na escola, tem um monte de coisa, e você nem vai conseguir se preparar tanto assim. Então, uma coisa que a gente já tem que combinar é eu estou ativamente procurando por emprego, eu já tenho que estar preparado para uma entrevista. Eu não quero que isso aconteça. Não é o que eu estou buscando. Eu não vou. E por que eu falo isso, gente? Porque vocês ficam horas, anos, luzes, meses presos na parte de aplicação. E aí, na entrevista, vocês se preparam do dia para a noite e quer que dá certo. Como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Tem que treinar, tem que falar, tem que se preparar antes. Começou a preparar o material, cara, busca um treinamento de entrevista, fica falando sozinho, treina as respostas, fica bom em contar a tua história. Não vai fazer isso de uma hora para outra, sabe por quê? Sabe o que você vai fazer com todo esse esforço que você colocou no material, no diagnóstico, na aplicação? Você vai jogar ele fora. Olha que triste. Cara, deu tanto trabalho chegar na entrevista, você vai pegar e vai jogar lá fora. É muito triste. Então, cuidado para não colocar tempo e energia só em uma parte do processo seletivo, gente. Tem que pensar que eu tô querendo o quê? Eu tô querendo a entrevista, então eu já me preparo para ela também, tá? E um número para vocês que eu acho ele arrasador é que é só 4% dos candidatos vão para entrevista. 4%. Gente, não é nada. Então, assim, quando eu fui chamada para uma entrevista, vocês têm que pensar nisso também. Eu deixei 96% dos aplicantes para trás. Eu já fui escolhida e eu vou chegar lá e vou cagar. Não vou ser o candidato porque eu não me preparei o suficiente. Então, primeiro de tudo, percebe se você está estudando o suficiente para entrevista, tá? Thaís, mas eu não sei qual empresa vai me chamar. Essa parte aí, ok, mas saber contar a sua história de frente para trás, de trás para frente, em todas as versões, as suas melhores histórias, até a risadinha, você saber onde vai botar no meio da história, tem que estar na ponta da língua, já tem que estar pronto, tá? E eu falo isso da risadinha porque, gente, até as minhas risadinhas eu coloco, eu faço as piadinhas, eu faço as coisas mais eu tenho tudo, e parece que eu estou sendo super natural, maravilhosa, mas tá tudo no script da minha cabeça. Porque eu quero impressionar esse recrutador. Eu quero ser convincente, ser agradável, ser a candidata ideal, tá? Bom, depois a gente vai para a parte da empresa, ó. Cultura, desafio e valores. Sempre a gente tem que saber isso. Será que eu estou me preparando para a parte da empresa? E outra coisa, lembra de que a gente falou na segunda-feira um dos erros. Preparar para a parte da empresa, behavior questions, não preparar para a parte técnica, ou preparar só a parte técnica e não saber nada da empresa do recrutador. Lembra que o processo seletivo é uma combinação das coisas, tá vendo? Não teve nenhuma etapa, gente, que teve essa aqui é só uma coisa para fazer. Não, é sempre um conjunto das coisas, tá? A metodologia crawl que a gente passou para vocês. Tenha perguntas prontas para o entrevistador, só que pergunta inteligente. Gente, você imagina, vamos pensar aqui na paquerinha, que eu falei para vocês que quando a gente está fazendo entrevista, a gente está paquerando a empresa, né? Cara, você imagina, você tá lá, você senta com o boy, senta aqui na tua frente, aí você começa. Você tem irmão? Qual que é a tua religião? Qual que é o teu signo? Você trabalha? Quanto é que você ganha? Você tem carro? Tipo, sabe aquelas perguntas prontas?
Sabe aquelas perguntas que não demonstram interesse genuíno pela pessoa? É a mesma coisa quando você pergunta: qual que é o dia a dia da empresa? Posição nova ou tá substituindo alguém? Me conta um pouquinho mais da cultura. É a mesma coisa. Não mostra interesse genuíno. Vocês só estão dando cheque numa parte do processo. Como é que eu faço uma entrevista de uma forma inteligente? Pensa que as entrevistas são sempre pensando, eu vou fechar a entrevista com a chave de ouro, eu vou mostrar agora para ela como é que eu penso, como é que eu falo, como eu vou fazer ela lembrar de mim. Você vai usar ou a tua história. Então, sabe aquelas boas histórias para contar? Olha só esse truque, hein? Vou abrir para vocês. Que você não conseguiu contar na entrevista, mas você não queria sair da entrevista sem contar? No meu caso, por exemplo, de Executive Assistant, é que eu sou notary public. Sabe? Que nem pode assinar documento. Eu posso assinar documentos aqui no estado de Massachusetts como se fosse cartório, né? Vamos assim dizer. Eu sou notary public. Isso é um super diferencial para Executive Assistant. Sabe por quê? Porque eu não preciso ir no banco, no correio, eu fico lá o dia inteiro assinando documento. Na Kinix eu já cheguei, já coloquei meu certificadinho lá de Notary Public, já carimbei um monte de documento para mandar, porque carimba na hora. O executivo sai puto da sala, tem que sair em 3 horas, o documento tem que estar no Japão. Tô aqui para carimbar, vamos fazer em 2 horas e meia chegar. É um super diferencial. Só que não são todas as respostas que cabia eu falar que eu era Notary Public ou que eles me perguntavam, certo? Eu sempre saía da entrevista falando que eu era Notary Public. Como? Usando isso na minha pergunta. Bum! Quero ver todo o foguinho de vocês. Bum! E aí, o que eu fazia? Eu falava, olha, eu quero saber... Eu tinha uma pergunta pronta já. Eu queria saber um pouquinho mais como vocês lidam com algumas techs fora do escopo de Executive Assistant. Por exemplo, no trabalho que eu tô agora, na posição que eu tô agora, eu sou notary public. Então, aí eles, calma, toda vez era a mesma coisa. Eu continuava falando, eles, pera, você é notary public? Sou. Ai, que legal, até quando? Aí eu contei sem querer. Mas a minha pergunta era, como é que vocês lidam com algumas tasks fora do escopo de trabalho para ajudar como um time? Você acha que eu tava querendo saber? Eu tava querendo contar pra eles que eu sou notary public. Eu nunca saio de uma entrevista sem contar as minhas melhores histórias, e os meus mentorados também não. Porque sai do... Qual que é o dia a dia do dia a dia do trabalho? Você pode perguntar isso? Você pode perguntar isso, mas também de uma forma inteligente. Olha, nesse bullet point aqui, me falou que eu vou colaborar com 3 times diferentes para fazer essa função. Você pode me falar um pouquinho como seria esse dia a dia dessa colaboração? Olha que inteligente, olha que diferente. Não é diferente da pessoa que, ai, qual que é seu signo? Qual que é teu carro? Tem irmão? É diferente, gente. Então, pensa, eu tenho que me destacar. Pensa na entrevista. Na entrevista, eu tô indo lá bater cartão, tô indo lá bater cartãozinho, ou eu estou sendo interessante. Eu tô me diferenciando dos outros candidatos. E me diferenciar dos outros candidatos não é ter histórias que, nossa, só eu tenho histórias para contar. Não, tem um monte de notary public aqui em Massachusetts, em todos os estados. Só que eles não contam isso na entrevista. Entendeu? Todo mundo em choque agora. Eu adoro contar isso, que fica todo mundo em choque. É legal, né? E outra coisa, detalhe, mas que todo brasileiro faz, principalmente quando é primeiro emprego aqui nos Estados Unidos. Eles perguntam para você. Fulana, né? Vamos usar aqui a Cláudia. Cláudia, você tem experiência em projeto? Aí a Cláudia vai falar: tenho. No Brasil, nossa, no Brasil eu fazia muito projeto. Teve um projeto aqui, um projeto lá, não sei o que lá, legal. Aí ela fala: Cláudia, e esse software aqui, você já usou? Nossa, usei. No Brasil? Nananã. E aí, ela sabe que você é do Brasil, tava tudo no seu currículo. Só que do jeito que você fala, ela começa a pensar: ela não sabe nada aqui. Será que o software é igual? Será que apertava o botão igual? Será que é um projeto? Será que no Brasil a operação é diferente? Será que no Brasil ela começa... Você despertou essas dúvidas nele. Porque você fica lá no Brasil, quando eu mudei, quando eu cheguei... Não, não, não. Gente, viu? Ele tá perguntando da tua experiência profissional. Aonde que é que tua experiência profissional? Na empresa tal, eu fiz esse projeto. Não, nesse cargo, nessa empresa aqui, eu usava esse software. Nisso daqui outro, e aí você vai reforçando a tua experiência. É um detalhe, mas que a gente peca grande de ficar falando no Brasil, e aí a pessoa, outra coisa, não sabe nem
eles não conseguem saber onde que eu anoto. Quando você não fala qual que é a empresa e o cargo, você vai contando uma história, pensa que você não dá o direito pro recrutador fazer uma anotação. Ele fica, mas gente, o que essa pessoa tá falando? Aonde que é? Onde foi? Você não situa a pessoa. E não tem gente, não tem nada mais horroroso de quando chega alguém aqui. Imagina se eu chegasse aqui, gente, boa noite. Olha, porque quando eu tava lá, nossa, eu tava lá, e aí caiu um negócio e aconteceu. Todo mundo. Qual que ia ser a dúvida aqui, a interrogação de vocês? Lá aonde? A Ana falando. Lá onde, Thaís? Pelo amor de Deus. E às vezes é isso que a gente tá fazendo com o recrutador. A gente tá chegando e a gente tá vomitando nele e ele não consegue saber onde é, quando foi. Por que ela tá contando essa história? Então, toda vez que vocês pensarem na resposta de vocês, falam, será que eu tô fazendo uma resposta lá onde? Será que eu tô conseguindo realmente ser esse candidato que me diferencia? A gente tem que se diferenciar em todas as etapas. Quem não tá passando entrevista, sendo chamado para entrevista e não consegue passar, tá? Não tá conseguindo oferta, só tá dando cheque na entrevista. E aí tem alguém que tá conseguindo chegar e se diferenciar essa pessoa que tá recebendo oferta. Tá? Pensem nisso. Deixa eu ver aqui. Você é o quê? Not a Republic. Peraí. Já aconteceu comigo há muito tempo, ser chamada para entrevista e aí perguntaram o que a empresa faz. E eu só sabia que era software. Perdi na hora e eu e todo mundo sabia disso. Exatamente, Clóris. Nossa, chegou e não pesquisou da empresa, é tipo, tchau. Não tem interesse, né? Eu tenho facilidade de interagir com o remédio, mas eu nunca sei perguntar para o recrutador. Ótima pergunta, Hannah. Qual que é a diferença, né, do que perguntar, talvez, para um recrutador e para um hiring manager? Para o recrutador é sempre da empresa. Eu perguntaria alguma coisa, olha, você sabe me responder sobre informação para o hiring manager que você pode tirar para ter uma entrevista melhor com o hiring manager, da posição em si. Gente, eu não sei se vocês entendem 100% da vaga. Cara, você não entendeu, e é legal não entender alguma parte da vaga. Fala, olha, eu não entendi esse bullet point aqui, você pode me explicar melhor? Ou essa parte não tá muito do escopo do trabalho que eu vejo por aí. Me fala, assim, qual que seria o core dessa posição de tanto a tanto? Como que esse time, né? Todo time tem essa habilidade técnica. Tem muita pergunta que você pode fazer para um recrutador assim bacana, que são diferentes do hiring manager. Hiring manager é mais o time, como que eu posso te ajudar e se mostrar aquela pessoa que sabe tudo, tá? Caiu a internet, mas voltou. Oh, meu Deus. Sobre o limite da simpatia. Americano é mais formal? Uh-uh. Eu acho que nem sempre, gente. É muito. Eu não sei, é porque eu moro aqui há quase 10 anos. Eu tô no corporativo há muito tempo. Eu tenho muitos amigos americanos. Eu não vejo mais o americano, talvez, como as pessoas que chegaram aqui há pouco tempo vê. Eu não tenho mais esse véu, essa lente, essa crença de que eles são frios, que eles são horrorosos, sabe? Porque eu tenho amigas americanas tão quentinhas quanto brasileiras, sabe? Eu tenho amigas americanas tão queridas quanto. É um relacionamento um pouco mais demorado para se criar. Eu acho que eu gosto de falar isso. Mas quando ele é criado, ele é tão bom quanto e ele é tão quentinho quanto, tá? Com o recrutador é a mesma coisa. Tem recrutadores que são extremamente simpáticos. Inclusive, eu acho que eles são muito mais simpáticos porque o americano tem muito fake until make it, né? Eles, gente, na sua frente, todo mundo atrás de você tá igual eu 2 semanas atrás. Ela chega às 9h15, vamos sacar ela fora. Vocês viram esse caso no Stories? Então, assim, e na minha frente, tia Thaís, ai. Então, é isso. O americano na sua frente vai ser sempre simpático. Eu acho que eles são muito mais fakes quanto isso, tá? Everything is awesome. Nossa, great, beautiful. E aí, ó, por trás de você, ó, crau. Então, eles não são muito de falar na cara. Então, eu acho que eu vejo isso e eu acho que é por isso que o brasileiro quebra a cara na entrevista. Porque toda entrevista você sai falando, é minha, ele me amou. Eu sou a pessoa. A Hannah quase perdendo o pescoço aqui, não é, Hannah? Cara, toda entrevista você sai falando, é a minha vaga, porque a pessoa vai ficar, nossa, que currículo maravilhoso, é isso? Que ótimo, parabéns, tudo. Ela vai desligar e falar, ih, não gostei não, deixa eu anotar aqui. Aí você não passou a próxima fase. E o brasileiro desmonta com isso, porque ele não... A Valéria também sou eu. E aí o brasileiro não entende nada, porque ele fala, mas ué, porque eu acho que o brasileiro já vai
o brasileiro, ele já vai murchando quando não é o que ele quer, né? A gente fica, não, tudo bem. Ah, mas você não fez. Entendi. A gente veio mais, vai cortando. Tem alguns que já cortam também logo no começo, mas sempre muito educado. Eu não acho que eles são. Como é que fala? Eu não acho que eles são mais formal, tá? Eu não vejo isso. Inclusive, eu acho eles bem bons de quebra-gelo, assim, de sempre. Gente, é aquela coisa. A minha mãe, quando tá aqui, ela fala: eu acho o máximo eles ficarem elogiando a minha camiseta, meu brinco, meu sapato. Eu achava legal quando eu morava aqui também. Não vou falar que eu não acho, cara. Elogiar é sempre bacana. Só que por que que eles fazem isso? Pra puxar papo. É simplesmente para puxar papo. Você pode estar com o trem mais feio do mundo, ele vai olhar e falar: "Que lindo!". Então, se ele quer falar com você, é um jeito que eles têm de quebrar gelo. Eu acho eles muito bons de quebrar gelo. Enquanto a gente fica, tipo, rodeando, a gente quer ser apresentado pelo amigo na roda, sabe? A gente não O brasileiro nunca vai chegar numa roda de desconhecidos e falar: "Caraca, que brinco lindo!", e entrar na roda. A gente não sabe fazer isso, e eles sabem. Então eu acho que, assim, tem que tomar cuidado com a simpatia deles para você também não desaflorar e passar do ponto, tá? Porque eles são tudo assim. Não seja duro, travado, mas eu acho que cuidado também para não passar no ponto, tá? A Bárbara, eu achava legal, mas eu descobri que é uma técnica de ficar arrasado, né? Eu falo, gente, tem povo mais emocionado que o brasileiro? A gente se emociona com tudo, sabe? E emocionando de chorar, mas a gente se emociona, a gente sai feliz da entrevista, a gente fala, brinca bonito, a gente ganha o dia. Eu acho a gente muito emocionado, eu acho isso muito legal. Ninguém é tão emocionado quanto o brasileiro. Bom, preparação para a entrevista, deu para pensar. E outra coisa, gente, se gravem. Nossa, não tem coisa melhor do que se gravar, se gravem e assistam, vejam o que que eu melhorei, como é que eu fui, como é que eu não fui, tá? E se gravarem, a gente tem um serviço de rever a entrevista de vocês, viu? Manda pra gente. O brilho sumindo com a descoberta, a Carla. Amanhã alguém fala pra Carla, você tá bonita. Ela, eu tô mesmo? Eu tô mesmo. Então fala o que que tá bonito em mim hoje. Ela voltou. Ah, Samanta, da próxima reunião de brasileiros eu vou chegar elogiando os brincos. Dá super certo. O pessoal super abre. A Southern Hospitality, tudo falso. É, meus queridos. Eu acho que eles pensam tanto no comum, na comunidade, que não quer deixar eles têm pavor. Eu acho que isso é uma coisa do americano. Pensa nisso, eles têm pavor de deixar outra pessoa desconfortável. Tanto que você quer quebrar o americano no meio e falar, I'm not comfortable. Nossa, falou que você não tá not comfortable, gente. Eles partem no meio, eles congelam. Que se você não tá confortável, eu fiz cagada, sabe? E não é, Cláudia? Cara, qualquer coisa, restaurante, quer baixar a bola de americano e falar, I'm not comfortable. Não, eu não tô comfortable de mandar isso, de fazer aquilo. Eles param. Porque eles têm pavor de deixar alguém confortável. E eu acho que a gente já não tá nem aí, né? Eu acho que o brasileiro é mais egoísta nisso. O brasileiro é bem tipo, se eu estou confortável, dane-se que você está inconfortável. Vide, gente, vide a gente na praia com aquele som alto no talo, né? Cada um com a tua caixa. Vide. Vou... 2 minutos aqui da fofoca. Eu moro na beira de um lago. E tem uma comunidade brasileira muito grande daqui onde eu moro, que é Framingham. Então, Framingham é uma cidade bem próxima aqui de Massachusetts. Eu moro a 5 minutos de Framingham. E aí, gente, no verão, eu apelidei a prainha pública aqui do meu lago, que tem uma parte que é pública e uma parte que é só para quem mora do lado que eu moro. Eu apelidei de Fim do Brasil. Falava, lá, o fim do Brasil chegou. Gente, dava para escutar as músicas da minha casa. Assim, domingo era umas, sei lá, umas 100 pessoas, um com o som mais alto que o outro. Gente, teve um dia que eu fiquei pro Eliseu, eu falei, eu tô escutando Ivete? Gente, eu tava escutando poeira, assim, longe, longe, é uns 15 minutos andando, tá? Longe da minha casa, cara. Você imagina os americanos? Então, assim, eu acho que o brasileiro não tem essa. Se a gente tá confortável, dane-se o restante, né? E eles são super ao contrário. Então, em entrevista também, pensar nisso. Quanto que, se você não quer responder alguma coisa, fala, eu não tô confortável respondendo. Acabou. Ele não vai tentar vai te perguntar. Não vai tentar falar, responde. Não, acabou ali. Tá? Bom, bora seguir aqui. Então, entrevista, tudo bem.
Por último, e não menos importante, meus queridos, fazer um diagnóstico no nosso mindset, na nossa resiliência. Você acha que eu não ia falar disso aqui no último dia, né? Claro que eu vou também, que é vocês pensar que o bichinho emoção, o bichinho cabeça que manda em tudo. Então, olha só, se tá emocionalmente desgastante, como que eu melhoro isso, gente? Por exemplo, como que você reage a uma rejeição? O que que tá acontecendo, né? Pensar que cada não aproxima do sim. Estabelecer metas. Gente, estabelecer meta no processo seletivo é muito importante, porque aí você sente que você tá progredindo, que você tá continuando, tá? Que eu gosto de fazer, principalmente para pessoal que tem família, ocupado, um monte de coisa. Gente, horário de aplicação tem que estar no calendário. Então tem que ser todo dia. Se programa para isso, das 4 às 5 da tarde eu aplico para vaga. E aí você tem que deixar a tua família saber que você vai se trancar no quarto, a casa vai explodir, mas você vai estar aplicando para vaga, que ninguém tem que te parar. Sabe, se dá esse horário. Thaís, eu chego muito cansado do trabalho, eu não consigo. Para num café. Para num café todo dia, 30 minutos. 30 minutinhos, todo dia que você parar no café, porque como você vai estar cansada, você vai ter que dar o seu melhor para aqueles 30 minutos passar rápido você ir para casa, para descansar. Para no café, para antes, para depois, mas pense em estratégias para não ficar desgastante, para não ficar aquela coisa horrorosa. Gente, se vocês combinarem aqui, dá para fazer grupinho de aplicação. Vai da biblioteca da cidade, muda o ambiente, sabe? Dá um para não deixar esse processo maçante também, tá certo? Então, hora do print, o resumo de hoje, ó. O diagnóstico, autodiagnóstico é a ferramenta que vai dar o controle do processo seletivo. É isso que a gente quer ter no diagnóstico. Sabendo tudo que a gente aprendeu nesses 3 dias de congresso. Analisar o seu currículo, a cover letter, LinkedIn, para ver onde estão os gaps. Ter uma estratégia de busca que vai além das plataformas de vagas tradicionais. E se preparar a fundo para as entrevistas e não subestimar a importância de um mindset certo. Para quê? Transformar a sua jornada, deixar ela mais leve, deixar ela mais assertiva, deixar ela mais fácil. Mais fácil eu acho difícil. Eu não gosto nem de usar a palavra fácil no processo seletivo. Eu acho que é deixar ela menos desafiadora, porque se fosse fácil, tava todo mundo empregado, né? Tava todo mundo feliz. E acabar sendo o seu próprio consultor de carreira. Eu acho que um erro, assim, que eu falo, é da gente terceirizar 100% essa busca por emprego. Não tem que ser um trabalho em conjunto, até de você estar aqui, até do pessoal que eu vi que tem uns mentorados aqui hoje. Tem que ser um trabalho em conjunto, do mesmo jeito que a gente faz para vocês, a gente explica o que a gente fez, a gente educa vocês para vocês não terem que depender de alguém de novo, né? Eu falo que quem aprende não depende. Então, pode ter uma pessoa que já sabe, mais experiente, ele te dando suporte, mas é muito importante você saber por quê. Se você não tem o espírito empreendedor, se você não vai abrir sua empresa, você vai ficar no corporativo a vida inteira, não vai? Ou pelo menos por muitos bons anos. Você tem que saber mudar de empregos necessários, tem que saber crescer, você tem que saber olhar o mercado. Isso é muito importante, não é só pontual. Lembra disso. Isso é uma estratégia de longo prazo, tá? Vamos ver aqui as dúvidas. Calma aí que eu esqueci aquela hora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Na próxima reunião, o brilho. Minha amiga americana falou para mim que temos que pensar que o nosso serviço é algo que a empresa também almeja. Por isso temos que estar confiantes na entrevista, não pensar só que a empresa é o ouro. Com certeza. Que loucura, eu moro em Sudbury. Oi, vizinha! Os americanos deviam estar amando essa música alta, eles detestam. Nem falo que eu sou brasileira. Não falo mesmo. No verão, ó, fico quietinha. E quando o entrevistador te pergunta o que você espera da empresa, o que eles querem, né? O que você espera da empresa? Eu acho que depende do escopo da vaga. Se é entry level, é crescer. Se é manager, é me dar suporte para alcançar os resultados que vocês esperam. Se é grande, é alcançar, aumentar a expansão da empresa. Eu acho que depende muito do escopo da vaga em si, tá, Hannah? Ó, o Darlan, grupinho de aplicação. Aê, galera! Muito bom!
Na sua opinião, faz diferença o e-mail pessoal que usaremos no resumê? Por exemplo, quem usa o UOL, Yahoo, etc. Eu acho, gente. Eu acho que o ATS ele é burro, lembra disso? Eu acho que ele não vai reconhecer a UOL, o Yahoo, essas coisas. Eu prefiro no básico o Gmailzinho. Porque sabe o que eu gosto de fazer, Marcos? Eu gosto de tirar as condições latentes. É isso que eu faço. Porque o e-mail diferentão, ele pode ser uma condição latente. Eu tô na dúvida se ele passa ou não passa. Por que vai ficar com essa dúvida? Gente, tudo que é dúvida tem que sair. Faz um Gmailzão lá e aí coloca energia em outra coisa, tá? Thaís, processo seletivo do Google demora mesmo pra caraca, Jana. Deus te abençoe, te dê paciência e estômago. É tipo 3 semanas pra marcar. Uhum. É bastante coisa. Na sua opinião, faz diferença? Esse que eu já respondi. Qual a sua opinião de aplicar para uma vaga com 100 aplicantes? Tem que aplicar, Paty. Se a vaga é boa, para mim, 98 pessoas são desqualificadas. É assim que eu penso. Então, aplica sim. E outra coisa, gente, aqueles aplicantes do LinkedIn não é aplicante em si, é o número de pessoas que clicaram. Vocês sabem disso? Eu descobri faz pouco tempo e eu fiquei tipo, meu Deus, eu descobri esse ano. Não é o número de aplicantes, é o número de pessoas que clicaram na vaga. Então, a gente não sabe realmente quantas que aplicaram. Malu, você ganhou a expressão da noite hoje. Aqui, ó. Legal, né? Dá um negócio a menos. Ai, eu adorei o que vai ter grupinho de aplicação, gente. Que orgulho de vocês. Uma dica para aplicar quando a vaga falsa. Lidiane, tem que pensar que a vaga é sempre verdadeira, né? Vamos partir do pressuposto que é tudo verdadeiro e que só algumas são falsas, pelo amor de Deus. Quando que é falsa? Vai falando até pedir o documento. Pedir o documento cai fora. No restante é verdadeira, gente. É assim que a gente tem que pensar, senão vocês ficam doidos. Coloca energia no lugar errado, tá? Muito bom. Bom, de perguntas aqui, eu acho que essa parte ficou tudo bem. Tá todo mundo pensando, eu sei fazer um diagnóstico, eu vou começar, eu vou saber o que fazer. Eu acho que é o que eu mais queria que vocês saíssem daqui hoje. Tipo, o que que é um diagnóstico em si? Tô travada, né? Voltei? Voltei. Deixa eu ver a carinha de vocês. Sim, sim, ótimo. Não, isso é bem importante. Eu percebi esses dias que eu falava tanto de o que fazer, o que fazer, o que fazer, mas não falava do como que eu vejo o que eu tô fazendo. Por isso que eu falei, esse dia 3 do congresso tem que ser, tem que ser diferente, tem que ser uma coisa que eu nunca falei para eles aprenderem a se olhar sozinho. Eu acho que isso é bem legal, tá? Bom, site profissional, deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum ponto de diagnóstico que eu faço. E pesquisa, né? Faço muita pesquisa. Outra coisa legal, eu sempre vejo pessoas que já estão empregadas na área. Eu sempre dou uma olhada no perfil delas. Vou ver lá uns 15 perfis da mesma pessoa, da mesma profissão. Isso é um ponto legal também, para dar uma olhadinha o que eu posso melhorar, o que eles fazem, o que eles não fazem. Eu acho isso importante também, tá? Então lembra, gente, busca de emprego é uma maratona. Queria que fosse uma corridinha de 100 metros, né? Mas busca por emprego é maratona, não é corrida de 100 metros. Então esse diagnóstico vai ajudar vocês a ajustar o processo e fazer vocês com ritmo chegar lá também, né? E eu espero que vocês, agora que a gente acabou o nosso conteúdo técnico em si, que vocês estejam se perguntando, tá bom, Thaís, eu entendi o momento que é agora, mas como eu começo? E é uma ótima pergunta também, porque ter o conhecimento é ótimo, mas tem que colocar tudo em prática. O que eu mais quero de vocês, para igual a... Aí começa com K o nome dela, acho que é Kay, que já conseguiu ajustar e de ontem para hoje recebeu uma abordagem, né? E nesses 3 dias, eu espero que você tenha aprendido um monte. Gostei da Samantha lá de caderno cheio. Erros para evitar, como funciona o processo seletivo e agora fazer o diagnóstico do processo. Eu quero que vocês saiam daqui com clareza desses desafios. E eu fico muito feliz também de ouvir que vocês estão se sentindo um pouquinho mais confiantes, porque quando eu comecei também era bem perdida. Todo mundo começa daí. Eu sempre gosto de falar, porque parece que a Thaís já chegou sabendo tudo de corporativo americano, tá lá vivendo, nasceu no corporativo americano, né? Mas nem sempre foi assim. Eu também já estive num período de não saber se eu estava fazendo as coisas certas e sem uma direção para seguir também.
Então, eu mostrei para vocês aqui, por exemplo, as coisas bagunçadas. Quando a gente falou de skills, né? Eu mostrei para vocês como o meu perfil estava alinhado no primeiro dia, né? E depois, isso não foi sempre, né? Depois do processo, foi como eu evoluí. E eu sei que todo esse processo também consome energia, tempo e principalmente a nossa esperança, não é? Que eu acho que é a primeira a morrer. Eu falo que o brasileiro não desiste nunca no Brasil, né? Porque aqui eu vejo um monte de brasileiro desistindo. Mas se vocês estão aqui, assim como eu e todas as pessoas que a gente ajuda, é porque vocês estão dispostos a resistir, persistir. E eu quero fazer um convite aqui para algumas pessoas, um convite para vocês não passarem por tudo isso, né? Por toda essa implementação de conteúdo sozinhos. Então, esse convite já ajudou mais de 1.000 brasileiros aqui a serem recolocados. Eu tenho muito orgulho desse número e a gente quer ser 10.000 brasileiros recolocados até 2030. É o nosso objetivo aqui nos Estados Unidos. E alguma coisa que eu ofereço, né, para os imigrantes qualificados como vocês, que querem realmente aproveitar o momento de mercado americano. E como vocês sabem, eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Hired. Ela foi criada para ser um atalho que eu não tive nesse início, para você não passar meses, às vezes, frustrado em uma luta eterna de mandar currículo, esperar a resposta e nada acontecer, não é? O mercado aqui em setembro deu uma aquecida, depois ele tá retraindo de novo, né? Ele aqueceu depois do Summer Break, vamos assim falar. Tudo que eu via travando por aí deu uma andada. Os Estados Unidos está diferente do Brasil. No final do ano, as coisas não passam para o ano seguinte. Eu falo que eles hit the gas. Eles dão uma acelerada com toda a força, mesmo estando uma economia retraída. Mas a gente está numa economia retraída que exige um pouco de esforço por conta da competitividade. Então, eu falo que o timing para entrar na mentoria e ter o nosso suporte do início ao fim, esse que é mais bacana, para conquistar a sua vaga no mercado, tá bem incrível. E para quem entrar e for entry level, a gente sempre vai lutar junto com vocês para conseguir um salário de pelo menos $60 mil por ano. Eu acho que esse que é o número razoável para quem entry level. Ali a gente está falando de pessoas de 0 a 5 anos de experiência. E para quem é senior, a meta é alcançar pelo menos um salário de $100 mil por ano. E quando eu falo $100 mil, muita gente fala, mas Thaís, como é muito dinheiro, gente? $100 mil por ano não dá nem $10 mil por mês. Vamos fazer uma conta. É quanto? Vamos fazer uma conta aqui rapidinho, que nem eu lembro quanto dá, mas acho que dá 7,5, né? Ó, 100 mil por 12 dá 8.300 por mês. Então, não é aquele salário, nossa, impossível de receber, né? Não é. E o ideal é a gente acelerar a sua recolocação para você começar a desfrutar logo de tudo que os Estados Unidos têm para oferecer, né? É bom demais ganhar em dólar, é bom demais toda sexta-feira ter paycheck. Então, se você está comprometido em dar certo aqui na América e tem essa ideia de talvez contar com o meu acompanhamento, com o acompanhamento de toda a minha equipe especializada, de todo o time da Carreira USA, é muito legal falar que não é só mais a minha ajuda, é a ajuda da equipe toda. Eu quero fazer o convite para você, pelo menos, preencher a aplicação da mentoria Hired, né? E, sei lá, se alguém estiver pensando, Thaís, por que você está convidando para fazer uma aplicação e não para entrar no grupo direto, né? Quero fazer parte. Porque a Carreira USA, ela é uma boutique, então o serviço é bem personalizado, a gente traça um plano, a gente adapta ele para você, a gente te direciona desde a hora em que você aplica para uma vaga até a hora que você está na frente do recrutador, passando por entrevista, networking, ajustando o seu material para estar 100% alinhada com o que o mercado americano busca e com as suas expectativas também. Então, a gente não quer que simplesmente vocês se inscrevam, a gente quer conhecer vocês mais de perto primeiro, entender se é o momento certo e se realmente a gente consegue ajudar vocês, né? Porque a gente vai levar a sua recolocação muito a sério, a gente vai se dedicar tanto quanto você para fazer isso acontecer. E eu sei que cada um aqui tem uma história diferente, às vezes precisa de um plano que faz sentido para o perfil, né? Para o seu momento, e é por isso que nós precisamos tomar a decisão de dar esse passo junto com você, mas de uma maneira mais organizada. Então, o meu time está colocando aqui agora o link das aplicações nos comentários. Vocês já podem preencher. É uma aplicação que não é um compromisso final. Vocês não estão assinando nenhum contrato. É apenas o primeiro passo que te dá a chance de fazer parte da mentoria, tá?
Então, se a gente aprovar esse seu cadastro, a minha equipe vai entrar em contato e vai marcar uma conversa para detalhar tudo o que a gente oferece na mentoria, quais são os outros serviços também e como funciona o suporte completo, que é o que eu mais gosto do início ao fim. E eu sei que muita gente pode também estar pensando, né? Eu já apliquei para várias vagas. Eu já tenho meu currículo pronto, né? Será que isso vai fazer tanta diferença assim? E eu entendo essa dúvida, mas deixa eu te contar que faz uma diferença gigante, porque tem gente na mentoria que já mandou mais de 100 aplicações e não teve resposta. E é aí que a gente entra, de ajustar de forma estratégica, de fazer correção, de fazer a pesquisa por você e às vezes em poucas semanas a gente vai voltar a ter retorno, vai começar a ter entrevista, convite, oportunidade. Então, você viu aqui no Congresso, o que faz a diferença não é só ter um currículo pronto, né? A gente coloca muita coisa, muita responsabilidade só no currículo. É o currículo certo, com as palavras-chave certas, ajustado para a vaga específica, mas principalmente é você ser notado pelo sistema de recrutamento, pelos recrutadores num todo, em cada uma das etapas, tá? E se você for selecionado para entrar também na mentoria, a gente vai criar o seu resumê. A gente cria sua cover letter, a gente cria o seu LinkedIn de forma personalizada, mostrando onde e como cabem ajustes. Então, a gente ensina vocês para você fazer essas pequenas alterações em minutos. Eu tenho pavor do pessoal que aplica aí por muito tempo. A gente consegue deixar uma aplicação bem enxugada. Tem treinamento de entrevista de 90 minutos, inclusive, com as perguntas mais comuns para vocês, para você ter certeza que as suas perguntas estão, as suas histórias estão bem contadas. A gente revisa o seu Tell Me About Yourself, treina ele com você. Tem mock interview, que são as simulações de entrevista. Tem análise detalhada da sua performance. Então, tem não só o feedback, mas as análises de entrevista gravada que vocês fazem. Enfim, é muito completo. E toda semana a gente tem os encontros comigo para a gente falar de estratégia. Comigo, com a equipe também tem plantões. É bem completinha para deixar vocês muito a par do que é processo, do que é você entender o que pode ser feito, né? E não deixar vocês desanimarem, que eu acho que a peteca cai muito rápido quando a gente está sozinho, não é? Então, lá dentro, além disso, tem grupo secreto do LinkedIn, tem bastante coisa. E eu gosto de falar que o quanto a troca, eu acho que entre os mentorados é legal, né? Só nesse grupinho que a gente tá aqui, de ser as mesmas pessoas, de conhecer a história de um pouquinho da história de outro, já não é legal? Você já não se sentiu sozinho, né? A gente já se sente sozinho de estar aqui nos Estados Unidos, às vezes longe de família. A gente sabe o quanto é importante ter esse grupo de pessoas que estão passando pelas mesmas coisas e que se apoiam. Olha o grupinho da aplicação subindo aí, não é? Então, nosso objetivo, além de tudo, eu quero que a carreira seja, né, esse ponto de encontro de uma rede de apoio de pessoas documentadas muito grande. Eu sinto muita falta disso. Enfim, quem entra agora, também, quem fazer a aplicação, a gente vai dar um e-book exclusivo das tendências de mercado para 2025. Então, todo mundo que fizer essa aplicação para falar com o nosso time vai estar levando. Era para ser o tema, deixa eu contar uma coisa para vocês, de hoje na nossa aula, mas eu tirei, eu queria muito falar do diagnóstico, e aí a gente transformou isso num conteúdo para quem realmente estiver aqui, para quem realmente quer conhecer o mercado, quer estar pronto para esse mercado de 2025. Então, esse e-book vai mostrar onde estão as melhores oportunidades. Eu já começo a fazer muita pesquisa de mercado agora em 2024 para eu poder ajudar, né, meus mentorados em 2025 para saber o que está esperando para a gente. Sou eu mesma que escrevi, que mostrei, que fiz essa pesquisa, mostrei as habilidades que estão indispensáveis, enfim. Vocês já vão sair na frente por isso também. O que mais? Eu esqueci de falar da parte da criação do material, tudo que a gente vai te acompanhar, mas também a negociação de salário. Sou euzinha que escreve o e-mail de negociação que você vai enviar, minha parte favorita. Eu adoro negociar um salário e benefícios para você. Então, se você está decidido a ter o nosso apoio, ou se você tiver em dúvida também, faz a aplicação, conversa com a minha equipe, vem entender se é o seu momento, se a gente pode realmente te ajudar, se vai acelerar a sua entrada. E pensa no quanto que vai valer você conseguir a sua job offer, que vai mudar a sua vida, não é? Quanto que vai valer você se sentir parte desse país, que eu acho que trabalhar faz a gente se sentir mais pertencente, né? E pensar, eu consegui, eu sou brasileiro que deu certo nos Estados Unidos também, né?
Eu acho que não é só conseguir um emprego, é mudar realmente de patamar, é conquistar seu espaço, é se sentir realizado aqui também e sentir que essa mudança deu tudo certo. Então, não tem timing melhor do que agora. O link tá aqui no chat. É só clicar, preencher com atenção. O meu time vai entrar em contato com vocês amanhã mesmo. A gente vai priorizar quem está aqui no Congresso, quem veio do Congresso, porque a gente sabe que o momento é agora. A gente já entende também que vocês estão dedicados por estarem aqui esses dias. Então, não deixe essa oportunidade passar, porque eu acredito de verdade no potencial de vocês. Eu adorei estar aqui com vocês esses dias, conhecer um pouquinho mais, interagir um pouquinho mais. E sei que vocês todos têm sim potencial para conquistar o espaço. É uma questão de não desistir, pensa nisso. Todo mundo que não desiste consegue sim, tá? Bora acelerar juntos. Espero ver o nominho de vocês por aqui. Espero ver vocês em breve. Muito obrigada pela presença. Espero ver vocês na mentoria. Um beijo. Até a próxima. Pra galera que tá na Flórida, de novo, que Deus proteja muito a família de vocês. Estamos todos orando, né? Vamos ficar todo mundo junto. Beijo, gente. Até a próxima. Vou ficar dando tchau, minha parte favorita. Tchau! Thaís, vou ficar esperando a foto da sua mesa de trabalho lá no Instagram. Menina, eu decorei. Pode deixar que eu vou mostrar amanhã, Tô Jana. esperando. Eu já sei que é a Jana. Pode deixar. Beijo, obrigada. Boa Agora que eu tô sem noite. estudar pro congresso, é que eu tava estudando esses dias. Agora eu posso. Pode deixar. Tchau, Muito gente. obrigada, muito Boas obrigada, Thaís. aplicações. Até! Até.